Apocalipse capítulo 13, dos versículos de 11 a 18, fala de uma outra visão também enigmática que o apóstolo João teve sobre o Apocalipse, em que ele vê uma segunda besta, uma besta agora que emerge, que sobe da terra. Bem, essa segunda besta, ela fala de um líder que vai dominar esse campo religioso mundial. Ele, segundo os teólogos, classificam ele como o falso profeta, que vai estar preparando o terreno mundial, preparando o coração das pessoas para que elas acreditem no anticristo, né, que é a primeira besta, e possam adorá-lo. Então eu vou estar lendo o texto e ao mesmo tempo fazendo a interpretação dos enigmas que aparecem nessa passagem aqui. Bem, diz assim: e vi subir da terra, né? Como eu disse, a terra aqui ela representa o campo religioso mundial, né? Especificamente a terra aqui está falando sobre isso. Aí diz que viu outra besta, né? Essa outra besta é um líder que exerce um poder, né? Que é chamado de falso profeta. E tinha 2 chifres. Chifre fala de capacidade, de poder, semelhante aos de um cordeiro. O cordeiro ele está ligado à alma, ele representa a alma, né? Então ele fala de pureza, de santidade, mas o cordeiro também simboliza o sacrifício expiatório, né? O sangue puro e perfeito. Então o cordeiro também fala um animal que representa o sacerdócio. Então, como que nós entendemos que essa segunda besta fala de um poder, né, do campo religioso? Porque vai apresentando esses enigmas e nós vamos entendendo que está falando, né, de um sacerdócio. E aqui diz que falava como dragão, né? Dragão é Satanás, a antiga serpente. Então, se trata, né, de um jeito de falar como o jeito do diabo, né? A maneira como o diabo fala. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, aqui está dizendo que o anticristo vai dar a essa segunda besta, que é o falso profeta, toda a autoridade. E aqui diz: e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então ele vai forçar todas as pessoas a adorarem o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Essa chaga mortal fala, né, de uma das cabeças, das 7 cabeças que tem o anticristo, né, que é ali uma representação mundial, 7 representantes mundiais. Então fala que um deles aqui recebeu essa ferida mortal e ela foi curada. Então toda a terra ficou maravilhada por conta disso. Então aqui está dizendo que essa ferida mortal, essa cabeça ela foi vencida por um tempo, mas que essa cabeça será restaurada nos últimos dias. Então vamos lá. E ela faz grandes sinais, né? Esses grandes sinais são grandes acontecimentos, transformações na natureza. Então é um domínio, né, sobre os céus, na terra. É um domínio assim místico, né? Um poder sobrenatural que essa besta vai ter. De maneira que até fogo faz descer do céu à terra, né? À vista dos homens. Então aqui está falando dessa manipulação das forças da natureza. Então ele vai ter esse poder, né? Esse poder místico. E aqui diz que enganará os que habitam na terra. Então ele vai preparar o terreno para o anticristo para que as pessoas possam adorá-lo,
né? Ele vai ali falar, olha, vocês devem adorar o anticristo porque ele é o líder, né? É o maior líder de todos os tempos. E fala com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então, esses sinais são práticas, né, que contrariam uma doutrina que já foi estabelecida por Deus, né? Então, fala de confusão na ordem das leis divinas, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, ou seja, um retrato da besta, né? Algo palpável, vamos dizer assim, que as pessoas, né, quando olharem, vai estar vendo ali a imagem ali do anticristo, que recebera a ferida da espada e vivia, né? Então, essa cabeça, né, ela recebeu uma sentença. Ela foi ferida, mas não foi destruída. E ela será restaurada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aí aqui vai uma parte importante desse retrato da besta, né? Para que também a imagem da besta falasse. Então fala que deu espírito para que ela falasse. É interessante que a palavra de Deus fala, né, que devem se tornar semelhantes todos aqueles que adoram as imagens de esculturas. Por quê? Porque as imagens de escultura, elas têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Mas essa imagem da besta foi dado o espírito. Ela foi dada ali a vida para ela, para que também a imagem da besta falasse. Ela ali comunicasse ao mundo os feitos do anticristo e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui nós vemos algo bem diferente, né? Em relação à imagem da besta. Então todos vão ser mortos, todas as pessoas que não adorarem. Assim, né, como Nabucodonosor levantou aquela estátua, né, e obrigou a todos a adorarem. Então, e ali nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego que se recusaram e eles foram lançados na fornalha, mas não morreram. Nesse momento aqui, aqueles que forem se recusarem a adorar não vão receber livramento. Se passar pelo fogo, eles vão se queimar, porque nesse período Deus ele vai estar encerrando, né, as suas misericórdias. Ele vai estar se mostrando irado com a humanidade. O serviço do tabernáculo no céu, ele vai ser interrompido, né, ele vai ser bloqueado. Então não vai haver perdão, não vai haver misericórdia, né, sobre todos aqueles que adorarem ao anticristo. Então, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, aqui está dizendo que vai haver um sinal que vai ser colocado, uma marca, né, que vai ser colocada, e vai, através dessa marca, vai haver esse monitoramento, esse controle sobre a vida das pessoas. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, né? E que ninguém possa comprar ou vender. Então, é um controle absoluto totalitário. Então, aqui está dizendo que vai tirar a liberdade das pessoas. As pessoas não vão poder negociar, não vão poder fazer nada se não tiverem essa marca. Senão aquele que tiver o sinal, né, a marca, ou o nome da besta, o nome do anticristo, ou o número do seu nome, que é 666. Então finaliza dizendo, né, o texto, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule
o número da besta. Então aqui está falando que é uma ciência, porque é um número de um homem. Então aqui está dizendo que ele é uma pessoa que possui um nome que corresponde a 666, e o seu número é 666. Aqui está falando de uma numerologia, né? Que é uma ciência divina sobre os números e os seus significados. Quando o anticristo ele se manifestar, né? Essa figura nos últimos dias, basta fazer esse cálculo, né? É uma ciência que desvenda ali, né, o significado dos números, né, o significado dos nomes, fala de uma numerologia divina, uma ciência divina, e que vai comprovar que aquele nome corresponde ao nome do anticristo, né, aquele que se levantará, né, como o líder mundial, mas que vai estar ali sendo o braço direito do dragão, né, a saber, Satanás. Bem, esse foi o texto em que fala sobre o falso profeta, mas que ao mesmo tempo aqui falou também da figura do anticristo, porque o falso profeta, essa segunda besta, ele vai ali fazer com que as pessoas, né? Olha, ele é o nosso rei, é o nosso Deus. Todos devem adorá-lo. Né? Assim como os sacerdotes no passado, em muitos impérios, né? Eles falavam ali, olha, o imperador é o nosso Deus. Da mesma forma, esse homem, né? Essa figura religiosa, vai estar convencendo as pessoas de que devem adorar ao anticristo. Amém? Esse foi o estudo.